Que a luz da verdade te conduza mais e mais nesse entendimento da palavra de Deus. Se Jesus é Deus manifestado em carne, por que ele orava e dizia interceder ao Pai? A resposta está no propósito da encarnação, o próprio Deus assumindo a forma humana, sujeito às limitações da carne, como está escrito em João capítulo 5, ou melhor, está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 6, que nos diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não se trata de duas pessoas na divindade, mas da expressão do Deus único, vivendo plenamente como homem. Vamos começar esse estudo e compreender de forma clara a intercessão de Cristo sobre a ótica da unicidade de Deus. Para entendermos com clareza como Deus se manifestou em carne, precisamos partir do princípio de que Deus é um, único e indivisível. Como ele mesmo declarou em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta verdade fundamental exclui qualquer noção de pluralidade de pessoas na divindade. Cremos que o próprio Deus eterno, Criador de todas as coisas, se fez homem, não enviando outra pessoa, mas revelando-se plenamente em Jesus Cristo, o qual é a manifestação visível do Deus invisível. Vamos ler Colossenses capítulo 1 e versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque então Deus é a imagem, ou seja, porque então que o Filho é a imagem e primogênito de toda a criação? Porque ele é a imagem de Deus. Vamos ver essa resposta em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Vamos ler na tradução atualizada. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? A Bíblia afirma com absoluta clareza que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não era um outro Deus, não era o Deus Filho, não era uma terceira pessoa de Deus que estava ali. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, nos traz isso com maior clareza. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação.
Ou seja, Deus não delegou isso a um outro ser, mas Ele mesmo veio habitar em nós. Quando lemos Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, da qual nós já lemos, mas vamos ler novamente, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, vemos que Jesus Cristo subsistia em forma de Deus, ou seja, ele era o próprio Deus, mas que estava envolvido com a natureza e a forma humana. Porque a Bíblia diz claramente, como nós já lemos, que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que ele se manifestou em carne. Amém? Portanto, quando vemos que ele diz, vemos que Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus por natureza, esvaziou-se a si mesmo. Nós estamos esclarecendo Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas que Deus, na sua essência eterna e gloriosa, limitou-se voluntariamente, tomando forma humana, para cumprir um plano redentor. Leiamos aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Deus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ainda assim, João capítulo 1, versículo 14, nos diz, e o verbo se fez... Vamos ler o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é uma expressão, é a palavra de Deus. E a palavra não constitui outro Deus, não. A palavra faz parte do próprio Deus. E o versículo 14 nos diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, Deus manifestado na carne. Vamos ler ainda aqui novamente, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3, versículo 16. Que nos diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito. Então não foi outro Deus. Não foi uma segunda pessoa de Deus. Não. Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia. Nem de Gênesis, Apocalipse. Você não vai encontrar essa posição de uma segunda pessoa em Deus. Não vai. A palavra fala claramente, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Portanto, a chave para compreender essa manifestação está onde nós lemos, em João capítulo 1, que o verbo se fez, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o versículo 14, que o verbo se fez carne. E aqui nós estamos vendo 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que nos diz que Deus se manifestou em carne. Quem era aquele que estava entre os homens? Deus, manifestado em carne. Portanto, nesse texto, vemos que a palavra de Deus, verbo ou logos,
era o próprio Deus e que essa mesma palavra se fez carne. Isso mostra que não houve criação de um filho separado, mas que Deus expressou sua própria essência em carne humana. Isso é Jesus Cristo. É por isso que o profeta Isaías, quando ele se refere aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele não se refere a um outro Deus, uma segunda pessoa. Não, ele fala do próprio Deus. Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Olha, Deus forte, Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? Só pode ser Deus. E Príncipe da paz. Portanto, quando ele diz que era Deus manifestado em carne, quando Paulo fala que era Deus manifestado em carne, em 1 Timóteo 3,16, Isaías fala que era, na verdade, aquele que ia se manifestar em carne era Deus, Pai da eternidade e Príncipe da paz. É por isso que Mateus capítulo 1 e versículo 23, podemos ler: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É o mesmo Deus que Isaías estava profetizando. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E Mateus já disse que era Deus conosco. Era aquele exatamente que ia nascer através de Maria. Como explicado no estudo, o Logos é o Pai ou é o Filho. Fica claro que o Logos é tanto o Pai quanto o Filho. Porque o Logos, a expressão, o verbo, que João declara ali, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ou seja, a palavra é Deus. Porque o Filho não é uma segunda pessoa em Deus, mas sim a manifestação do Pai em carne. Quando João diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está nos revelando que o pensamento eterno de Deus se tornou forma humana. E isso é a encarnação de João capítulo 1, versículo 1 e 14. É muito importante quando entendemos que em Jesus habita corporalmente, ou seja, habitou, né? Nós não temos mais uma pessoa em carne de Deus, uma manifestação. Nós não temos mais Deus manifestado em carne. Então, quer dizer, é importante entendermos que em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que diz respeito que é Deus estava em Jesus Cristo. É o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Durante sua vida terrena, Jesus falou como homem e como Deus. Ele podia orar, sentir dor, chorar,
mas também perdoar pecados, ressuscitar mortos, acalmar tempestades e declarar: eu e o Pai somos um. Que em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Portanto, os discípulos, quando eles se depararam diante de Jesus Cristo, eles ficaram, como diz, inquietos, em saber, na verdade, até mesmo que Jesus Cristo era de fato. Porque Jesus Cristo, ele falava do Pai. Mas os discípulos, na verdade, eles queriam saber quem era, na verdade, o Pai. O que se tratava de ser Jesus Cristo ali com eles. Portanto, em João capítulo 14, versículo 7 a 9, né? João capítulo 14, capítulo 7 e 9. Se vós me... Jesus falando, vamos do versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se observarmos em algumas palavras de alguns pregadores, eles podem até dizer: ninguém vai, porque eles pregam algo que está contra a palavra e não está de acordo com a palavra. Quando Jesus falou a respeito do Pai, eles: ninguém vem, porque ele era o Pai, ou seja, a pessoa humana de Jesus não era o Pai, mas o Pai que está na pessoa humana falava através do homem Jesus Cristo. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e tendes visto. Ou seja, ele estava falando com os discípulos. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele queria dizer: quem desejasse ver o Pai, está vendo ele, e não outra pessoa. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já agora, desde agora, o conheceis e tendes visto. Mas ainda Filipe ficou inconformado e procurou mais esclarecimento. Diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ou seja, como quem diz: Senhor Jesus Cristo, vamos resumir. Me mostra quem é só Deus, basta só isso para mim e já tira todas as dúvidas. Vamos ver a resposta de Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? São palavras fortes. São palavras fortes. Portanto, conhecer Jesus Cristo da forma como a Bíblia nos ensina, isso é muito importante. Compreender que Jesus é o próprio Deus encarnado, que tem se manifestado, isso muda completamente a forma como nos relacionamos com Ele. Não estamos falando de um intermediário, mas com o próprio Criador que nos amou tanto que se fez como nós para nos salvar. O texto de Hebreus capítulo 2 e versículo 14, que nos diz: e visto como os filhos participou da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Isso nos mostra que Deus participou da carne e do sangue como nós. Para quê? Pela morte, destruísse o que tinha o império da morte. Essa verdade nos consola, nos aproxima de Deus e nos mostra que Ele entende nossas dores, porque Ele mesmo passou por elas na carne.
Portanto, quando nós observamos a razão de que Deus tem se manifestado em carne, nos vem o entendimento do porquê ele orou, do porquê ele intercedeu, porque ele chamava, como diz, um Deus de Pai. É como o tema desse vídeo diz: como pode Jesus interceder ao Pai se ele era o próprio Deus? Então nós já sabemos que Jesus Cristo ali era Deus manifestado. De um lado, nós entendemos que ali havia duas naturezas. Uma humana, a natureza humana, Deus se manifestado em carne, como diz aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E Deus só podia fazer semelhante aos homens na carne, se manifestando em carne. Como homem, aí sim, aí vinha as limitações da natureza humana, que das quais ele não se submetia a outro, mas sim, ele se submetia a si mesmo, à sua natureza divina. Olha o que diz o versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha só. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente a quem? Ele foi obediente a si mesmo, ao seu Espírito Divino, para nos dar um exemplo. Deixa eu ver se é 1 Pedro capítulo 2. Deixa eu ver se é 1 2, versículo 22. Versículo 21. Diz o seguinte, ó: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que exerçais suas pisaduras. Então vejamos, para entendermos o assunto do tema deste vídeo, por que Jesus Cristo orou? Porque ele intercedeu? Porque ele dizia que Deus era o seu próprio Pai. Cremos com plena convicção na verdade revelada das Escrituras, que Jesus Cristo é o próprio Deus manifestado em carne. O único verdadeiro Deus, como diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Porém, ao mesmo tempo, vemos nos evangelhos que ele orava. Isso levanta uma pergunta honesta. Isso mesmo. Tem umas pessoas com uma dúvida, isso é claramente normal, qualquer um de nós temos dúvidas, e questionarmos o assunto. Se ele é Deus, por que ele orava? Então, a resposta está no entendimento correto da unicidade de Deus e da encarnação, ou seja, da manifestação de Deus. Quando Deus, o eterno, o invisível, se manifestou em carne, na pessoa de Jesus Cristo, ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a forma de servo. Como nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Mas assumiu a forma de servo e se fez semelhante aos homens. Está aí a passagem. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, sem nenhuma reputação, tornou-se de forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ainda diz: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele se humilhou, não apenas habitando entre os homens, mas vivendo como um homem real, com todas as limitações da carne, ainda que sem pecado.
Vemos claramente em Hebreus capítulo 5, versículo 7, algo muito importante, que diz, no qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que eu podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então vemos claramente, nos dias da sua carne, ele fala claramente, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que eu podia livrar da morte. Isso nos mostra que a oração de Jesus aconteceu quando? Nos dias da sua carne. No dia em que ele está vivendo como homem. Exatamente. Assumindo em si mesmo a condição da humanidade. Ou seja, Jesus não orava como Deus orando a outro Deus. Não. Mas como homem perfeito, sujeito às mesmas necessidades humanas. Isso fazia parte de sua missão redentora. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, a palavra diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, mostrando que esse esvaziamento não foi de sua divindade, mas de sua glória e prerrogativas como Deus, para se tornar um ser humano. Ele não usou sua divindade para escapar do sofrimento. Pelo contrário, ele entrou em nossa condição para nos redimir por completo. Quando Jesus orava, ele está nos dando exemplo de como o homem deve se relacionar com Deus. Ele está vivendo a plenitude da vida humana, como o segundo Adão, obediente até a morte. É como diz Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A oração era parte de sua obediência, de sua submissão voluntária. Como diz 1 Pedro 2,21. Vamos ler. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais suas pisaduras. Porque para isto foi chamados. Portanto, quando ele ora, ele não está falando com outro Deus. Quando ele orava, no caso, ele não estava falando com outro Deus. Nem com uma pessoa distinta do Pai. Mas está se relacionando como homem com a sua própria essência divina. A mesma que estava nele, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É o que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo. Era Deus que estava em Cristo, não era outro Deus. Não era o Filho se manifestando Deus. Não. Era Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isto é o Espírito Eterno que está falando através da carne submissa. Amém? Amém? Portanto, cremos que Jesus Cristo orou porque ele era Deus manifestado em carne. E em sua missão, assumiu plenamente a condição humana. A oração fazia parte do seu papel como servo, exemplo e mediador entre Deus e os homens. Não pode existir outro Deus, mas porque o próprio Deus veio nos salvar, como homem, nos mostrou o caminho de comunhão e obediência.
Amém? Portanto, receba a minha gratidão por você ter chegado até aqui, no final deste vídeo. Ao compreender que Jesus intercede como uma expressão da obediência do Filho na carne, você se manifesta a grandeza da humildade de Deus por nós em ter se manifestado, se tornado visível através do corpo humano e ter nos ensinado e ter, na verdade, declarado como que é o próprio Deus através do seu amor glorioso. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso é muito importante para que o canal possa ser reconhecido pelo YouTube, pelo trabalho, e possa agora divulgar para outras mais pessoas, assim como você, assim como eu também, tenho adquirido esse entendimento, que você está adquirindo também esse entendimento, estamos fortalecendo e crescendo em graça. Então até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.